Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula anterior, nós vimos algumas leis que regem as licitações. Lembrando que o curso completo sobre as leis é o intermediário desta série, mas aqui neste curso, no último módulo, quando vamos estudar um edital passo a passo, falaremos também de alguns pontos importantes da lei. Nesta aula, vamos estudar sobre as modalidades de licitações. No Brasil, a lei prevê 6 modalidades de licitação: concorrência pública, tomada de preço, convite, concurso, pregão eletrônico ou leilão. Concorrência. Ela deve seguir os ordenamentos previstos no edital. Esta modalidade é destinada para a concessão de obras e serviços de engenharia acima dos 3,3 milhões e para compra e serviços de outras naturezas em valores superiores a 650 mil. Tomada de preço. Quando for necessária a apresentação obrigatória do Certificado de Registro Cadastral, CRC, comprovando estar coerente com todos os requisitos para a participação da licitação. Convite. Não existe publicação de edital. A administração pública pode convidar um grupo mínimo de 3 licitantes para apreciação de suas propostas. Porém, outros interessados poderão comparecer na apresentação das propostas, mesmo sem cadastro prévio, na tentativa de demonstrarem interesse. Concurso. Não é o realizado para obtenção de cargos, mas destinado à escolha de um trabalho técnico, científico ou artístico para uso da administração pública. Neste caso, costuma ser atribuído um prêmio ou remuneração especial aos autores dos trabalhos selecionados. Pregão. Modalidade instituída pela Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, institui o processo de aquisição de bens e serviços comuns. Este modelo se distingue por ser aplicado por estados e municípios e não apenas pela União. Leilão. Consiste na venda de bens que não servem para uso da administração pública, como bens penhorados ou mercadorias apreendidas legalmente, por exemplo. Fora essas 6 modalidades, temos também o Regime Diferenciado de Contratação Pública, o RDC, instituído pela Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011. É uma nova modalidade de licitação pública que tem como grande objetivo ser um instrumento eficiente em sede de licitações e contratos administrativos. As compras sem licitação. Como para toda regra existe a exceção, a Lei 8666 de 93 também diz que, havendo justificativa, a licitação poderá ser dispensada, como nos seguintes casos: compras com valor de até R$ 17.600 ou R$ 33.000 para obras e serviços de engenharia, em caso de guerra, em caso de emergência ou calamidade pública, contratação de empresa para desenvolvimento institucional dos órgãos, restauração de obras de arte e objetos históricos, contratação de associações sem fins lucrativos. A dispensa de licitação baseia-se no artigo 24, inciso 1º e 2º. Das modalidades licitatórias existentes, as obras e serviços de engenharia podem ser contratadas por meio de convite, tomada de preço e concorrência. Vamos falar um pouco sobre convite. Do ponto de vista legal, o principal fator determinante para a utilização do convite é o valor global da licitação. Os dispositivos legais que tratam do convite, exemplo, prazo mínimo de 5 dias úteis para a apresentação das propostas, menor valor, possibilidade de dispensa de requisitos de habilitação, possibilidade de condução do procedimento por um único agente público e prazo recursal reduzido. A Consultoria Geral da União indica que essa modalidade é destinada a situações simples, portanto, eventual complexidade técnica do objeto licitatório e a decorrente necessidade de verificação das qualidades técnicas e econômicas das licitantes podem determinar a escolha de outra modalidade licitatória. Por essa razão, mesmo quando os valores envolvidos não ultrapassem a R$ 330 mil, há liberdade de escolha para a substituição do convite por tomada de preço ou concorrência. Essa liberdade é limitada pelos princípios da eficiência, de modo que é permitida a utilização dos procedimentos licitatórios mais complexos no lugar dos mais simples, desde que exista a razão suficiente para tanto. Nessas situações, compete ao administrador público sopesar os possíveis desdobramentos contratuais, especialmente nas situações de regime de empreitada, por preço unitário ou tarefa, que permitem uma maior margem de variação em relação a erros nas projeções dos quantitativos feitas pela administração. Tomada de preço. A forma de habilitação é o principal diferencial entre as modalidades licitatórias comuns. Muito embora existam diferenças de valores máximos, prazos, necessidades de comissão licitatória, critérios de habilitação, dentre outros aspectos, assim como ocorre no convite, o primeiro passo para a definição da modalidade licitatória aplicável é a verificação do teto legal de contratação. Portanto, a tomada de preço segue os mesmos passos da concorrência, salvo no que diz respeito à participação, que
se limita a licitantes previamente cadastrados ou aqueles que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas, ao prazo mínimo entre a publicação do edital e recebimento das propostas, o valor que não pode ser superior a R$ 3.300.000. Concorrência. Considerando a ausência de limite monetário para as contratações decorrentes de sua utilização, a ampla possibilidade de participação no certame de empresas cadastradas ou não, a forma de dar publicidade à licitação, os prazos mais amplos e a realização do procedimento por meio de comissão devidamente constituída, dentre outros aspectos, considera-se a concorrência a modalidade mais complexa dentre as existentes, apta não só para contratações de grande porte, como para situações abrangidas pelas modalidades convite e tomada de preço, desde que garantidas a eficiência e economicidade do procedimento. Muito obrigado e até a próxima aula.